Vibe Mundial FM. Estou agradecendo aqui o apoio de todo mundo que tem me escrito nas redes sociais, mandado mensagens, muito feliz aí com o retorno, né, dos nossos programas. A gente tem falado bastante aí sobre esse universo também da Umbanda Selviana, né, que é praticada no Centro Espiritualista Luz e Vida. E aí as pessoas têm aí muitas dúvidas sobre magia, sobre ervas que curam, não é? Sobre as entidades, sobre os orixás, e a gente vai respondendo pouco a pouco aqui, porque o assunto, gente, são assuntos para estudar nessa vida e nas próximas, né? É muita coisa para a gente falar, mas a gente vai trazendo cada vez um pouquinho, né? Aliás, tem gente aqui já pedindo mais informações. Nós tivemos um programa sobre Exus e sobre pretos velhos. Hoje a gente falaria sobre os caboclos, mas veio um monte de perguntas sobre questão da magia. Então vamos falar um pouquinho aí de magia, como é que funciona, o que significa magia, né, nas diversas tradições e também dentro da Umbanda. E é engraçado porque vocês sabem que nas universidades, né, principalmente nas universidades de antropologia, né, ciências sociais e também história e na ciência da religião, estuda-se bastante a magia como uma manifestação que sempre esteve presente em todos os povos e em todas as épocas. Então não é uma coisa específica, por exemplo, dos africanos ou dos indígenas, ou que isso fosse só no passado, porque mesmo no presente existe. E mesmo as religiões ou as filosofias espiritualistas que falam que não acreditam na magia ou que buscam uma posição mais racional, assim, vamos usar essa expressão, em relação aos aspectos magísticos, né? Mesmo elas sabem que tem uma série de fenômenos que não conseguem explicar. E aí a gente vê, existe uma literatura, uma série de obras muito extensas tratando do assunto, não é? E é engraçado porque você tem muitos cientistas sociais, mesmo cientistas das ciências naturais, que tentam ainda achar uma explicação para uma série de fenômenos e eles não conseguem, não é? Então, eu vou dar um exemplo que eu já falei algumas vezes, né, no programa, mas eu acho que ele serve bastante aí para elucidar, para responder a dúvida de como é que a ciência não tem uma posição ainda fechada em relação a algumas questões. Você sabe que o pessoal mais antigo, né, ou às vezes o pessoal do interior, sabe que existem as benzedeiras, né? As rezadeiras e benzedeiras, e hoje até existem pessoas como a Cris Menberg que busca resgatar essas tradições. E muitos de nós, e eu já presenciei isso várias vezes, já viu que às vezes você tinha uma determinada questão de saúde, né? Vou dar um exemplo, cobreiro, né? E conheci muita gente que foi nos maiores e os melhores dermatologistas para tirar cobreiro, e o tratamento demorava bastante. Bastou ir lá numa benzedeira, né, que fez lá umas 3 rezas e o cobreiro desapareceu. E aí é engraçado porque existem teorias que dizem assim, mas isso é muito o efeito da mente, né? É uma influenciação, né? Existe até na ciência estudos que chamam efeito placebo. O que é o efeito placebo? É quando você tem grupos lá de estudos, você tem um grupo X que toma uma medicação e um grupo Y que toma um comprimido com água com açúcar, que a ciência faz isso, alguns cientistas fazem, né? E as pessoas são convidadas a participar desses estudos científicos para ver se o quanto que tem o estudo, o quanto tem a questão da mente ou não influenciando. Eu devo dizer uma coisa para vocês, né? Que isso, o que eu vou falar é ciência. Quem cura é o corpo, né? Quando você toma um determinado remédio, não importa qual, esse remédio, ou quando você toma uma vacina, por exemplo, você tomou uma vacina, o corpo começa a produzir anticorpos, né? Então, o sistema inteligente do corpo humano começa a produzir anticorpos. Você toma algum medicamento, seja ele natural, através de chás, ervas,
ou seja, através medicamentos sintéticos, também começam a produzir determinadas substâncias no seu corpo, né? Então, eles estimulam, né, a produção aí e muitas vezes a cura, né? Então, vamos partir sempre do princípio que o cérebro humano emite, sim, não é, uma série de ordens para o corpo para a regeneração de uma série de doenças. Então eles acreditavam que quando você tomava um remédio aí que não tinha necessariamente nenhum componente químico, ou quando você ia, né, para uma benzedeira, era o seu cérebro dizendo que iria funcionar. Só que aí, e era bem possível essa explicação, só que era meio que uma auto-influenciação. Só que como você explica quando essa cura se opera com crianças muito pequenas, com bebês, por exemplo? Vai na benzedeira lá, a criança não para de chorar, que é o tal do quebranto, e vai lá e a benzedeira reza e a criança não tem consciência e ela, de repente, ela melhora. Mesmo uma doença, um cobreiro, né, algumas outras doenças. Ou mesmo com animais, né? Eu já trouxe esse assunto aqui com o Luiz Pellegrini, um dos maiores jornalistas, querido. Beijão, Luiz, que foi editor da revista Planeta, e ele conta essa história, né? O Luiz agora deve estar com mais de 70 anos, ele conta uma história quando ele era criança, que o cachorro estava com uma verruga, e não havia meio da verruga cair, levaram numa benzedeira, a benzedeira fez lá umas rezas e a verruga caiu do cachorro, e não pode dizer que o cachorro foi influenciado. Então, existem aí uma série de questões que a ciência não consegue ainda explicar, né? Existe um termo que chama de energias putativas, que são as energias que as religiões chamam, né, de fluido vital, então a energia do Ki, do Reiki, etc., que a ciência ainda está começando, está estudando, mas ela não tem muita resposta. Então eu trouxe essa informação para mostrar que às vezes quando a pessoa fala, não, isso aqui tudo é da mente. Sim, é da mente, mas tem situações que não são auto-influenciado, porque quando vai numa reza, uma benzedeira, pega uma criança e a criança cura, e a criança é muito pequenininha, meses de idade, ou um cachorro ou uma planta, né? Você já viu, tem gente que tem planta doente, ou então a planta, a pessoa chega carregada, né, com uma energia muito ruim, arruda, murcha, que não tem depois jeito, tem que plantar outra, né? Como é que a planta foi auto-influenciada pela energia? Quer dizer, nós somos constituídos dessa energia. E a magia, durante muito tempo, ela foi nada mais, nada menos, não é, do que leis da natureza, né, que o homem ainda não conseguiu descobrir, mas que um dia ou outro vai ter essas noções. Então, assim, se você imaginasse falar para o seu bisavô, seu tataravô, nascido no início do século XX, lá para os anos de 1900. Então, você sabe que a gente vai pegar aqui um baralho, uma carta de baralho, como se fosse uma carta de baralho, isso aqui vai ser um telefone e você vai conseguir falar aí com os primos que moram na Europa, no Japão, do outro lado, na mesma hora, através do vídeo. Ele ia rir, né? Ou se você dissesse assim, olha, a gente vai conseguir todo mundo falar aqui, um computador, não é, que uma tela de televisão que você vai conversar com gente do mundo inteiro. Ele ia rir, né? Em 1900 não tinha nem televisão. Então, naquele momento, ele diria que seria magia, bruxaria, qualquer coisa nesse sentido. A ciência veio e mostrou que é possível, né? Então, muitas coisas que hoje, as práticas espirituais, os magos, não é? Eles dominam os pais de santo, vai vir um dado momento que a ciência vai explicar. Isso é certamente. Ainda muita coisa vai ser descoberta e eu digo a vocês que os próximos 10 anos vão trazer revoluções, principalmente até na questão da comunicação com os espíritos. Não é? Porque você sabe, e eu já falei isso em outros programas também, você pode não ter ainda muitos estudos, mas você tem estudos avançados e provas que são muito importantes, né, de que existem ou já houve manifestações espirituais, não é? O problema é que elas não são em números suficientes, não é, que a ciência possa determinar como sendo uma regra geral, mas já existem, como existem casos, que eu já falei para vocês, de jovens e crianças que
mostraram a existência de reencarnação, que gente lá que nasceu no Japão e de repente contava a história da vida de uma pessoa nos Estados Unidos, mas uma pessoa que não era famosa, e contava com detalhes, né? E a ciência não consegue explicar isso. Então, quero dizer que a ciência um dia vai conseguir desvendar muita coisa, e hoje o que nós chamamos de magia, no futuro a ciência vai entender isso de uma maneira melhor. Só que a magia, quando a gente fala de magia, ela é a manipulação, né, de forças, de energias da natureza para alcançar um determinado fim. E quando a gente fala, por exemplo, de magia dentro da Umbanda, nós falamos da manipulação de energias, não é, para realinhar o indivíduo, realinhar uma situação que estava desorganizada. Toda vez que você operar uma magia para reorganizar, curar, né? Realinhar algo que estava bagunçado, que foi desorganizado, isso a gente chama uma magia do bem. Toda vez que você faz uma magia, não é? E a Umbanda não faz esse tipo de magia. Isso aí são feiticeiros aí mas que é para tirar o livre-arbítrio das pessoas, desorganizar uma situação, isso é chamada de magia ruim. Então, magia boa é aquela magia que é usada para curar, aquela magia que é para trazer de novo tranquilidade, aquela magia que é para trazer novamente a ordem dentro de uma situação que foi bagunçada, que foi desorganizada, que foi desestruturada. Certo? E essa magia, você não precisa necessariamente ser médium para praticar magia, mas você precisa ter conhecimentos, né? Principalmente conhecimentos de como fazer. E a segunda coisa, você precisa ter uma cabeça muito boa, né? Um alto índice de concentração e também o que nós chamamos nas religiões africanas de axé, mas para outras pessoas pode ser energia da vida, não é? Que você também tem essa habilidade em manipular essas forças. Agora, você pode utilizar também, né, dentro do universo da magia, uma série de ferramentas, como você poderia operar magia somente através da sua mente, da sua cabeça. Né? Agora, quando você faz, para você fazer isso só com a sua cabeça, você precisa ter um treino muito grande. E eu diria que não deve existir nem 50 pessoas nesse mundo de 7 bilhões que conseguiriam movimentar tudo aí só com o poder da mente, sem o auxílio de nenhum anteparo ou de elementos físicos, né? Que cada escola magística, cada tradição carrega junto de si. Mas é importante, e repito, que para você administrar magia, você precisa ter um espírito ético muito grande, primeiro, de nunca fazer mal para ninguém, e fazer mal significa você nunca ir contra o livre-arbítrio de ninguém. Por isso que quando você faz amarração, qualquer coisa desse jeito, você está fazendo magia da mais perversa que tem, porque você está querendo vencer o livre-arbítrio, ir contra o livre-arbítrio de outras pessoas. Sempre que você quiser ir convencer de uma maneira, fazer as coisas nas costas da pessoa, isso é uma magia ruim, não é? Então, quando uma pessoa vai no nosso centro, por exemplo, a primeira coisa que se pergunta é: eu quero pedir por fulano, mas fulano está ciente, fulano quer, não é, receber essa ajuda. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que respeitar o que Deus deu de mais importante para nós, que é a nossa liberdade de escolha. Vibe Mundial 95 FM.